Bem-vindos ao avanço do capítulo 57 da novela Marcados pelo Passado. Depois de tudo o que aconteceu, todos aparecem no cemitério. Cada uma das pessoas que está ali se encontra chorando. E a dor é evidente em todos. Ninguém consegue esconder a tristeza pelo que aconteceu. E o ambiente é de muita tensão, porque todos estão profundamente abalados com o que aconteceu. Enquanto permanecem reunidos naquele lugar, o silêncio e a tristeza continuam presentes entre todos. No entanto, naquele momento, de maneira inesperada, Yavuz aparece. Assim que o veem, todos começam a olhá-lo com muita raiva por tudo o que aconteceu. A tensão aumenta imediatamente. E várias pessoas sacam suas armas e as apontam diretamente para Yavuz. Mas, justamente quando tudo parece que vai sair do controle outra vez, todos percebem que Yavuz vem acompanhado por um bebê. Aquela cena deixa todos completamente chocados, e por alguns instantes, ninguém sabe como reagir. Então Vaab dá a ordem para que todos abaixem as armas. Depois dessa ordem, Yavuz começa a se aproximar aos poucos com o bebê nos braços. Ninguém diz uma única palavra enquanto ele continua avançando. Ele chega até onde os demais estão, entrega o bebê e todos permanecem completamente calados, sem deixar de observar tudo o que está acontecendo. No entanto, antes daquele momento no cemitério, tudo havia acontecido de uma maneira muito diferente. Depois que Azize levou o tiro, Devra levou correndo até a clínica com a esperança de que ela pudesse receber ajuda o mais rápido possível. Durante todo aquele tempo, Azize permanecia inconsciente e havia perdido muito sangue, enquanto Devra não conseguia parar de chorar por tudo o que havia acontecido. O desespero dominava ao vê-la naquele estado, e ele não sabia o que fazer enquanto esperava que a ajudassem. Em meio àquela situação, Yavuz aparece e se dirige diretamente a Devra. Então lhe diz que tudo o que aconteceu foi culpa dele e chega até a desejar que ele morra. Também insiste que tudo o que está acontecendo é consequência das ações dele e que ele é o responsável por aquela tragédia. Enquanto tudo isso acontece, Vera sai correndo tentando fugir, porque sabe que é a culpada pelo que aconteceu com Azize. Ao mesmo tempo, na casa de Azize, todos começam a ficar sabendo do que aconteceu. Pouco a pouco, recebem a informação de que Azize está ferida e que foi levada para o hospital. Ao saberem dessa notícia, todos começam a se desesperar, pois a informação confirma que Azize está hospitalizada por causa do ferimento que sofreu. A preocupação toma conta de todos ao saberem do estado em que ela se encontra. No hospital, tudo continua muito tenso, e o ambiente está cheio de preocupação. Todos permanecem muito estressados com a situação que estão vivendo, e ninguém consegue manter a calma. Enquanto isso, Vaab se aproxima de Devra, que está completamente destruído. Ele o ajuda a se levantar do chão, porque Devra não para de chorar por tudo o que aconteceu. Depois de levantá-lo, Vaab o abraça com a intenção de acalmá-lo e ajudá-lo a recuperar um pouco o controle, pois entende que a situação está se complicando cada vez mais e que todos estão sendo afetados pelo que está acontecendo. Pouco depois, toda a família de Azize chega rapidamente ao hospital para saber o que aconteceu e conhecer o estado em que ela se encontra. No entanto, assim que chegam, a situação se transforma em um grande conflito entre a família e Yavuz. Todos começam a brigar por causa de tudo o que aconteceu, e as discussões aumentam rapidamente. Cada um demonstra sua indignação com a situação, e o ambiente acaba se transformando em um verdadeiro caos. Enquanto todos continuam se enfrentando e ninguém consegue se acalmar, a tensão continua aumentando entre as pessoas que estão ali. Em meio a toda aquela confusão, o médico aparece. Assim que o veem, todos começam a fazer perguntas ao mesmo tempo para saber como está Azize. No entanto, o médico pede que todos se acalmem e que, por favor, parem de fazer tanto barulho. Depois de conseguir um pouco de atenção, informa que Azize continua em estado muito crítico. Também explica que a cirurgia será muito difícil e que ela precisa de sangue com urgência. Diz que o tipo sanguíneo de que ela precisa é B negativo e pede que consigam esse sangue o mais rápido possível para que o procedimento possa continuar. Ao ouvir essa notícia, todos ficam ainda mais preocupados, e o desespero aumenta porque compreendem a gravidade da situação. Naquele momento, descobrem que a única pessoa que tem esse tipo de sangue é Yavuz. Por causa dessa situação,
Não lhes resta outra alternativa a não ser aceitar que seja ele quem doe o sangue para tentar salvar a vida de Azize. No entanto, Semu não concorda com isso e se dirige a Yavuz para perguntar por que ele vai fazer uma coisa dessas depois de tudo que aconteceu. Também diz que ele é um descarado por estar naquele lugar depois de tudo que aconteceu. Apesar dessas palavras, Yavuz deixa claro que a única coisa que quer é salvar a vida de Azize. Enquanto tudo isso acontece, todos continuam chorando por causa da difícil situação que estão vivendo. Inclusive, Semu se aproxima de Devran e lhe diz que ele também é culpado por tudo o que está acontecendo com Azize. Depois de ouvir essas palavras, a dor continua tomando conta de todos. E as lágrimas continuam presentes enquanto esperam saber o que acontecerá com ela. Enquanto isso, na clínica, Azize continua no centro cirúrgico enquanto os médicos seguem realizando a operação. Toda a situação continua se complicando para ela. E a cada momento aumenta a preocupação com seu estado. Durante o procedimento, ela permanece conectada a vários aparelhos que a mantêm sob controle enquanto a cirurgia continua. Tudo se torna muito tenso devido à gravidade do que está acontecendo. E ninguém sabe qual será o resultado da operação. Enquanto isso, do lado de fora do centro cirúrgico, todos permanecem profundamente preocupados com o que pode acontecer com Azize. Cada um espera notícias com muita angústia, temendo o que possa acontecer durante a cirurgia. Todos estão tristes, permanecem abraçados, choram pelo que está acontecendo, e o ambiente se transforma em um verdadeiro caos por causa da preocupação que sentem por ela. Depois que a operação termina, a primeira pessoa que pode entrar para vê-la é Devran. Quando entra e a observa, encontra Azize inconsciente na cama. Ao vê-la naquele estado, olha para ela com uma profunda tristeza, sem deixar de pensar em tudo o que aconteceu antes de chegarem à clínica. Pouco depois, Azize abre os olhos, e Devran segura sua mão. Então lhe diz que tudo vai ficar bem e que espera, de coração, que ela possa se recuperar muito em breve. No entanto, Azize não responde nem diz uma única palavra. Apesar daquele silêncio, Devran permanece ao lado dela sem se afastar. Enquanto continua ao lado da cama, Devran diz que ela é uma pessoa muito importante para ele. Também lhe confessa que se sente muito mal por tudo que aconteceu e que toda aquela situação foi completamente caótica para ele. Além disso, diz que, se ela tivesse morrido, jamais teria se perdoado. Depois de lhe dizer tudo isso, senta-se ao lado da cama de Azize e volta a segurar sua mão. Então reconhece que ela tem razão em tudo que lhe disse e admite que ele é o culpado por tudo o que aconteceu. Também lhe pede, por favor, que um dia possa perdoá-lo e promete que nunca mais voltará a fazer algo que possa machucá-la. Enquanto escuta essas palavras, Azize simplesmente olha para ele. Então Devran continua falando e diz que ela esteve prestes a morrer e que a única coisa que ele quer agora é tentar mudar a sua vida. Naquele momento, Azize lhe diz que só tem uma vida e tenta tirar a mão. No entanto, Devran não a solta e continua segurando-a. Pouco depois, o médico aparece e pede, por favor, que permitam que Azize descanse. Em seguida, informa que a bala não atingiu órgãos vitais e que, naquele momento, ela está bem. Depois dessa notícia, todos entram no quarto para poder cumprimentar Azize e vê-la depois de tudo o que aconteceu. Do lado de fora do quarto, Cevdet se aproxima rapidamente de Devran e o segura para exigir que lhe diga o que foi que aconteceu. Em meio ao desespero, pergunta repetidas vezes o que aconteceu, o que houve com os tiros e como tudo aconteceu. Quer entender por que Azize acabou ferida e o que realmente aconteceu para que tudo chegasse àquele ponto. No entanto, Devran responde que ele não tem culpa pelo que aconteceu e explica que quem atirou em Azize foi Vera. Ao ouvir essa resposta, todos os presentes ficam completamente chocados com a notícia. Ninguém esperava ouvir que Vera fosse a responsável pelo que aconteceu. Enquanto isso, Cevdet não consegue esconder a raiva e diz que aquela mulher vai pagar por tudo que fez. Em meio a toda aquela tensão, Semu também aparece. Ao ver o ambiente que se formou, dirige-se diretamente a Devran e diz para que ele se cale, que pare de fazer tanto escândalo porque sua irmã está descansando. Apesar dessa reclamação, a situação continua sendo muito tensa, e tudo volta a se transformar em um verdadeiro caos por causa do que acabou de ser descoberto. Depois de descobrir que Vera foi quem atirou, Cevdet compreende que agora precisa fazer alguma coisa para encontrá-la. Tem certeza de que não pode ficar sem agir depois de conhecer toda a verdade sobre o que aconteceu com Azize. Enquanto tudo isso continua acontecendo, Mesut também aparece. Assim que Devran o vê,
volta a se encher de raiva e começa a reclamar com ele. Diz que ele é um farsante e um falso e pergunta por que ligou para Azize. Também o culpa por ela ter ido até aquele lugar e por causa disso, ter acabado ferida. No entanto, Mesut tenta explicar que a única coisa que queria era evitar que ele cometesse uma desgraça. Apesar dessa explicação, Devra não quer ouvi-lo e manda que ele se cale. Além disso, o adverte que, da próxima vez que o vir, vai destruí-lo. Enquanto recebe todas aquelas acusações, Mesut fica muito triste, porque ele apenas havia tentado ajudar seu amigo e evitar que algo ruim acontecesse. Enquanto isso, no quarto de Azize, ela continua se recuperando depois de tudo o que aconteceu. No entanto, o ambiente volta a ficar muito intenso porque toda a sua família quer saber exatamente o que foi que aconteceu. Azize não sabe como responder nem o que dizer sobre o que aconteceu. Por essa razão, decide dizer que não sabe quem foi a pessoa que atirou nela e que, naquele momento, ela estava distraída. Essa é a única explicação que dá. Embora todos continuem muito preocupados e permaneçam esperando uma resposta mais clara sobre o que aconteceu. Depois de ouvir o que Azize diz, todos começam a perguntar novamente o que foi que aconteceu e quem foi a pessoa que atirou nela. Insistem repetidas vezes porque querem conhecer a verdade. No entanto, Cevdet está presente e ele realmente sabe quem foi a responsável por tudo o que aconteceu. Apesar disso, naquele momento Devra intervém e diz a Azize que ela não se preocupe, porque tudo foi culpa dele. Mas Azize não aceita essas palavras e responde que ninguém tem culpa, que as coisas simplesmente aconteceram daquela maneira. Em meio àquela situação, Yavuz aparece com a intenção de saber como Azize está. No entanto, assim que o veem, todos começam a se aproximar dele com a intenção de enfrentá-lo. Cevdet lhe diz imediatamente que vai embora e que ele não pode estar ali. Pouco depois, Semo também o repreende e diz que ninguém o quer naquele lugar. Por isso ele deve ir embora. Apesar disso, Yavuz responde que o verdadeiro culpado de tudo foi Devran e que ele não tem nada a ver com o que aconteceu. Ao ouvir essas palavras, Devran também exige que ele vá embora dali. No entanto, antes de ir, Yavuz diz que Devran tem medo de que ele revele o seu segredo. Ao ouvir essa afirmação, Azize já não suporta mais toda aquela discussão e começa a gritar que basta, que todos vão embora e a deixem sozinha. Depois disso, Yavuz sai do quarto. Mas Semo vai atrás dele e pergunta imediatamente de que segredo ele está falando e o que sabe sobre Devra. Exige que ele fale naquele mesmo momento. Então Yavuz responde que foi Vera quem atirou em Azize e que Devra está escondendo essa verdade. Ao descobrir isso, Semo volta a se encher de raiva por tudo o que está acontecendo. A situação volta a se transformar em um verdadeiro caos. E todos começam a se enfrentar outra vez. Semo tenta ir diretamente contra Devra. Mas Cevdet intervém a tempo e consegue separá-los antes que a briga continue. Depois de algum tempo, Azize consegue sair do hospital porque os médicos lhe dão alta. Ao sair, encontra todos esperando por ela do lado de fora, atentos para vê-la depois de tudo o que aconteceu. Entre as pessoas que permanecem ali também está Devra, que esperou por aquele momento para vê-la. No entanto, quando Azize sai e os olhares dos dois se cruzam, ela simplesmente olha para ele e não lhe diz absolutamente nada. Não pronuncia uma única palavra nem faz qualquer comentário. Enquanto isso, Cevdet observa Devran e faz um gesto muito claro para indicar que ele não se aproxime de Azize. Devran entende perfeitamente aquele gesto e, embora permaneça ali, não faz absolutamente nada e fica parado, sem se aproximar dela. Naquele momento, um veículo aparece, e quem chega é Semo. Assim que se aproxima, diz a Azize que, por favor, se tranquilize. Depois disso, dirige-se diretamente a Devran e exige que ele vá embora. Também pergunta se ele ainda não entende que não quer vê-lo perto de sua irmã. No entanto, Devra responde que ele deve entender que continuará perto de Azize porque ela é sua esposa. Essa resposta faz com que a tensão volte a tomar conta de todos os presentes. Ao ver que a discussão recomeça, Azize pede que todos se acalmem, se tranquilizem e parem de brigar. Depois de ouvi-la, todos acabam ficando em silêncio, pois entendem que ela precisa se recuperar e que a última coisa de que precisa continuar presenciando mais discussões. Pouco depois, Devran pede a Azize que, por favor, vá com ele. No entanto, ela responde que não, que quer ficar sozinha e que ele vá embora. Depois de dizer essas palavras, Azize entra no veículo onde está Semo e vai embora do local. Enquanto o veículo se afasta, Devran permanece imóvel, sem fazer absolutamente nada e sem saber realmente o que fazer. Antes de ir embora de vez, Semo volta a adverti-lo para que fique longe de sua irmã e que, se não fizer isso, terá de sofrer as consequências.
Depois de dizer isso, entra no veículo e vai embora, deixando Devran completamente sozinho e sem saber como reagir diante de tudo que acabou de acontecer. Enquanto isso, na casa de Azize, tudo volta a se transformar em um verdadeiro caos. Em vez de ela conseguir se acalmar depois de ter saído do hospital, as discussões recomeçam dentro da casa. Semo dirige-se a Azize e pede que, por favor, ela deixe de ficar ao lado de Devra, porque está convencido de que será a única a acabar perdendo com tudo o que está acontecendo. Ele insiste que aquela situação não lhe faz bem algum e que ela deve se afastar dele de uma vez por todas. No entanto, Azize responde pedindo, por favor, que tenham paciência com ela e que também a deixem em paz. Depois de dizer essas palavras, decide se levantar e ir diretamente para o seu quarto para se afastar de toda aquela discussão e ficar sozinha. Assim que chega ao quarto, Azize recebe uma ligação de Devra. Embora hesite por um momento, decide atender. Assim que fala com ele, pergunta o que ele quer e pede, por favor, que lhe diga por que está ligando. Então Devra responde que apenas quer pedir que ela se aproxime por um momento da janela. Depois de ouvir isso, Azize se levanta da cama e caminha até a janela. Quando olha para fora, percebe que Devra está esperando por ela ali. Ao vê-lo, diz imediatamente que ele vai embora e saia daquele lugar. No entanto, Devra responde que tudo aquilo parece como se fossem dois adolescentes olhando um para o outro pela janela. Apesar desse comentário, Azize permanece em silêncio por alguns instantes. Depois volta a dizer que não quer falar com ele, que respeite sua decisão e que, por favor, a deixe em paz. Sem desistir, Devra pergunta se ela está zangada com ele. Azize responde que sim, que realmente está zangada. Então Devran diz para que ela desça e diga isso na cara dele. No entanto, ela decide não lhe dar mais atenção. Fecha a janela, encerra a ligação e para de falar com ele. Enquanto isso, Devran permanece parado no mesmo lugar sem fazer absolutamente nada. Mesmo assim, deixa claro que não pretende deixar as coisas daquele jeito e que essa situação não vai terminar dessa maneira.